Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um webinar do TOTUS Fast Analytics, né? Hoje com outro tema aí diferente para vocês. Agora são 9h59, vamos aguardar um pouquinho aí até mais ou menos 10h05, tá? Só para o pessoal ir chegando e aí a gente já inicia, tá bom?
Opa, bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aí a todos que estão participando aí do nosso webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou responsável pelo Good Data na TOTVS. E esses nossos webinars, né, esse já é o terceiro que a gente está fazendo, tem um foco aí em aproximar os clientes, né, em não fazer uma apresentação de produto, uma apresentação comercial, e sim mostrar aí alguns recursos e principalmente trazer aí um case de sucesso de um cliente nosso, que hoje vai ser o pessoal da Cardeal. Eu queria agradecer aí a disponibilidade deles. E a ideia desses webinars sempre é compartilhar o conhecimento para que as empresas vejam o que as outras empresas estão utilizando, estão se beneficiando na utilização do produto e potencialize aí a utilização do FAST, do Good Data dentro das suas empresas. Então vamos lá, pode seguir, Breno. Então, o que a gente vai estar falando hoje nesse nosso webinar de hoje? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, lembrando que a ideia não é explicar em detalhe, fazer uma apresentação comercial, uma vez que a maioria que está presente já possui, já utiliza a plataforma. Então, vou fazer uma breve introdução. E aí a gente trouxe dois temas aí que o Breno, um especialista do nosso time, vai estar mostrando, vai estar explicando e mostrando na prática, que é a parte de permissionamento, né? Que é vital para a segurança da informação, o controle de acesso, quem pode ver qual informação, de que forma essa informação pode ser compartilhada com o usuário sem comprometer aí a segurança dessas informações. E também vai estar mostrando uma parte do envio de informação, né, que a gente fala do delivery de informação, que você pode agendar alertas, pode agendar e-mails para que os usuários recebam essa informação de uma forma rápida, sem que ele precise sequer acessar o sistema. E por fim, a gente vai ter o case de sucesso aí, o Rodrigo da Cardeal vai estar, a Cardeal Distribuidora, vai estar mostrando aí a jornada deles, de como eles começaram a selecionar e começaram a utilização do Good Data e o que eles estão fazendo hoje em dia, utilizando a ferramenta no dia a dia. Então, falando um pouco da plataforma TOTVS Analytics, né, todos já conhecem, ela é composta aí do nosso parceiro, a Good Data, que tem uma plataforma robusta, e em cima da plataforma TOTVS, da plataforma Good Data, a gente tem os nossos produtos, que são o Fast Analytics. Okay? Então, a Good Data, só para relembrar, é uma empresa americana que a TOTVS tem um investimento, possui exclusividade no fornecimento dessa plataforma em toda a América Latina, e hoje é uma plataforma que possui mais de 40 mil clientes em todo o mundo, sendo que desses a gente tem um pouco mais de 1.000 clientes diretos da TOTVS que utilizam a plataforma Good Data. Falando aí de alguns recursos, acredito que a maioria já tenha conhecimento, é uma plataforma 100% na nuvem, que é um diferencial, né, que a gente fornece a infraestrutura, garante a segurança já aderente aos requisitos da LGPD, e também, por ser uma plataforma 100% na nuvem, permite que você escale conforme a sua necessidade de usuário, de espaço de armazenamento, ou seja, tem um baixo investimento inicial e você vai crescendo conforme o produto vai, a utilização do produto vai se expandindo dentro da empresa de vocês. Em termos de recursos, possui aí, os recursos tradicionais das plataformas de BI, drill down, possibilidade de criação de relatórios ad hoc, usuários de negócio conseguem facilmente criar seus próprios relatórios e dashboards conforme as suas necessidades. Também a gente tem aí a parte de customização, de integração de novas informações, então vocês conseguem aí integrar com qualquer banco de dados, planilhas, arquivos CSVs, APIs, dados não estruturados de redes sociais, LinkedIn, Facebook, enfim,
você pode partir da integração com o RP, do Fast Analytics, que a TOTOS já fornece, e em cima disso criar novas integrações conforme a necessidade do negócio de vocês. E também a parte de automação, que a gente vai ver em detalhes, que o Breno vai estar mostrando aí na prática como configurar um envio, como configurar alertas a partir da plataforma. Seguindo, Breno. Então, só para relembrar um pouco do Fast Analytics, né, que é a nossa oferta direta para quem utiliza RP TOTOS, é um produto que ele já se integra automaticamente ao RP ou às plataformas da TOTOS e já possui toda a parte de extratores e indicadores e dashboards prontos, né, que foram direcionados para os diferentes segmentos da TOTOS. Então, a gente tem com os diversos ERPs e softwares que a TOTOS possui, produtos prontos, que eu vou estar mostrando mais à frente aí a relação deles. Lembrando, né, de ser um produto 100% na nuvem, mobile, né, a gente tem o app disponível, fácil de utilização e principalmente os benefícios da implantação rápida. Você já, em poucas horas, você já começa a ter os seus insights em cima dos seus dados reais, né? Não fica aqueles projetos de desenvolvimento de BI tradicionais que se levam meses para se desenvolver, para perceber que o que você precisa é algo diferente. Você já parte de algo pronto e aí vai ajustando conforme a sua necessidade. Pode seguir? Desculpa. Então, aqui a gente tem a relação dos FASTs. Quem é cliente e possui algum desses RPs, seja Proteus, DataSul, a parte de construção em projeto educacional, saúde, logística, que já venha utilizando ou não algum desses produtos, fique à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente vai disponibilizar caso vocês queiram fazer testes com algum desses produtos. E aí agora eu vou, feita essa introdução, eu vou passar a palavra para o Breno, que vai partir para a apresentação do permissionamento e do envio de informação, e aí ao final a gente abre para perguntas aí, caso vocês tenham alguma. Pode seguir, Breno. Bom dia, pessoal. Só ver se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, que o vizinho está fazendo uma reforma lá em cima. Está conseguindo me ouvir, apesar do barulho? Estou escutando, eu não estou escutando barulho nenhum. Então, então tá bom, então beleza. Tudo certo. Então tá bom. Estou compartilhando aqui a minha câmera agora, beleza. Então, pessoal, primeiro a gente vai falar, né, para a gente falar de permissionamento dentro da plataforma, a gente tem que dividir em dois setores, né? Primeiro, permissionamento de usuário, né, e depois permissionamento de dados. Então, primeiro a gente vai falar do permissionamento de usuários, né, falando assim, quais tipos de usuários, né, alguns tipos de usuários que a plataforma fornece, tá? E o que eles podem fazer, tá? Então, primeiro, a gente não pode deixar de falar primeiro o administrador, né? Basicamente, o administrador pode fazer qualquer coisa que ele quiser dentro do escopo do projeto dele, né? Então, ele pode acessar qualquer dado, acessar qualquer relatório, né, acessar qualquer dashboard, tá? E gerenciar esses dados, né? Criar variáveis, fazer uma carga de dados, publicar um modelo de dados, né? Fazer toda a gestão do projeto, tanto quanto adicionar usuários no projeto e também conceder aí ou não as permissões desses usuários. Tá? Então, como está até escrito aqui no slide, é a função mais poderosa do portal do GoodData. Então, se você é um administrador do projeto, né, você é esperado que a sua função seja parecida com essa, de realmente gerir o seu projeto no GoodData. Tá? Aí, logo após, nós temos o editor. Né? O editor, o que ele faz? Né? Ele pode personalizar painéis ou relatórios, né, e revisar os dados do projeto. Então, ele pode criar novas análises, ele pode alterar um dashboard. Tá? Ele não tem acesso total, né, senão ele seria um administrador, né, para gerenciar os dados do projeto. Então, ele não consegue fazer uma carga de dados nova, tá? Ele não consegue revisar uma variável, né? Então alterar uma variável,
tá? Não pode criar uma variável ou modificar a variável, tá? Então, é um usuário justamente para editar aí as análises do projeto, tá? Os editores, né, como está escrito, ele pode visualizar outros membros de um projeto, então outros editores e administradores, mas eles não podem convidar novas pessoas, porque é uma atribuição apenas do administrador, que é a gestão realmente do projeto. E aí a gente chega no viewer, né, que é o visualizador, que é justamente aquele, a gente gosta de fazer essa alusão, né, ao usuário de negócio, né? É justamente a pessoa que vai simplesmente visualizar o dashboard, né, a análise, e vai tirar informações daquilo para tomar uma decisão, né, para trabalhar de uma maneira mais assertiva. Tá? Como o usuário viewer, ele tem várias limitações. Né? Ele não pode ver o Analytical Designer, que é o novo editor de relatórios. Né? Ele não tem as abas de relatório, então ele não consegue fazer nada. É justamente para ele visualizar a informação e tomar uma decisão ali em campo. Tá? Existem muitos outros tipos de usuário também, mas não ficaria assertivo, não ficaria, até por conta da limitação de tempo, falar de todos. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acessar essa URL, tá, que está no slide, ou entrar em contato com o suporte, tá? Abrir um chamado lá para a gente no suporte, que a gente envia essa documentação, explica como funciona. Se vocês tiverem dúvida sobre um usuário em específico, tá? Dentro dessa documentação tem até uma tabela do que um usuário pode fazer ou não. Então fica bem fácil aí. Tem até um guia de como decidir se o usuário é administrador ou editor. Então, tem aí uma documentação bem extensa nesse quesito. Tá? Agora, como a gente falou de tipos de usuário, né, permissionamento por usuário, agora a gente tem que falar de permissionamento de dados. Né? A gente sabe que um projeto de BI, normalmente, ele é acessado por diversos usuários, né, de diversas áreas diferentes, e é interessante, né, que, por exemplo, um integrante do setor comercial, né, um vendedor, né, ou um gerente, né, de contas, não veja os dados do RH, por exemplo, né, porque são dados mais sensíveis, dados de salários, de comissão, né? Então são dados que não podem ser abertos para todo mundo. E assim por diante, né? Existem vários outros exemplos que a gente pode dar. Né? Então, por exemplo, um gestor, até um exemplo que a gente vai trazer daqui a pouquinho, tá? Um gestor tem um dashboard específico para ele, porque o gestor ele consegue comparar os seus vendedores, né? Entre faturamento e meta. Né? E o vendedor, ele às vezes não é interessante a gente deixar essa análise aberta para ele não saber, por exemplo, não, ó, eu não estou batendo a meta, mas o fulano tá, ou olha, o meu amigo aqui não está batendo a meta. Né? Então, às vezes, não é interessante a gente deixar aberto esse tipo de informação para vendedores, né? Para executivos, e sim só para pessoal mais da gestão. Tá? Até exatamente esse exemplo, né, do RH que está aí no slide, né? E o permissionamento de dashboards, né, o que é feito? É justamente a gente oculta a visualização desse dashboard para o usuário e ele não tem acesso à informação. Tá? Outro tipo de permissionamento de dados são as variáveis. Tá? As variáveis elas são criadas na plataforma. Tá? Então, eu posso criar, por exemplo, uma variável de filial, né, uma variável de empresa ou até uma variável de vendedor. Tá? Essas variáveis são inseridas dentro das métricas do projeto. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco no detalhe. Tá? E elas fazem o filtro para o usuário. Então, a gente consegue criar vários filtros de variáveis para que o vendedor 1, por exemplo, né, só consiga realmente visualizar os dados dele. Tá? E aí, por último, nós temos o data permission, né, ou permissão de dados, né, como é chamado como é traduzido em português, tá? Que é uma coisa um pouco mais técnica, tá?
que facilita, né, essa gestão de dados. Tá? Ao invés da gente, no caso das variáveis, a gente teria que pegar todas as minhas métricas, né, as minhas métricas base, né, raiz, as mais simples, e fazer esse filtro das variáveis, né, que eu falei agora há pouco. Já o Data Permission é uma configuração que é feita por usuário. Né? Então, quando o usuário acessa a plataforma vai entender que ele tem, olha, ele tem uma limitação de dados aqui, e sempre que ele for fazer uma consulta a qualquer relatório, vai ser aplicada essa limitação de dados, né, essa permissão de dados. Então, ele só vai conseguir ver justamente os dados que ele tem a permissão para ver. Tá? Eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação para a gente mostrar justamente isso aqui num hands-on. Tá? Então, aqui a gente tem 3 dashboards, tá? Só para situar vocês, a gente tem 3 dashboards, um do comercial, tá? Que tem informações de venda e metas e será disponibilizado apenas para vendedores e seus gestores. Ou seja, os vendedores vão poder ver esse painel e os gestores também, tá? Já o painel gerencial, tá, vai ser disponibilizado apenas para gestores. Por quê? Ele é a mesma coisa. Aqui embaixo, a gente tem um gráfico de atingimento da meta por vendedor, que aí apenas os gestores podem ver. Não seria interessante a gente colocar aí isso aberto para os vendedores, porque eles vão ver, por exemplo, que o vendedor 6 ainda não bateu a meta, sendo que o vendedor 5 já está quase dobrando a meta, né? E também eles veriam, né, a informações sensíveis como qual que é o valor da meta do vendedor 5 e por que o do vendedor 6 é quase o dobro, né? E assim por diante. Tá? E no terceiro, no último dashboard, a gente tem um dashboard de RH, que é justamente informações sensíveis de pagamento, né, que não podem ser abertas para o pessoal do comercial. Então, ó, a gente tem o salário fixo dos vendedores, né, a porcentagem de comissão, né, valor faturado, valor da meta, o valor da comissão, né, se ele tiver batido a meta, vai ter aí um valor de comissão para ele, caso ele não tenha batido, né, não vai ter valor de comissão, e o total a ser pago para cada vendedor. Né? É uma informação sensível, né? Então poderia gerar algum conflito, né? De, por exemplo, por que a comissão do vendedor 1 é 20%, né? E a do vendedor 5 é 30%, né? Por que está tendo essa disparidade, né? Qual que foi a decisão por trás, né? Isso poderia acarretar em algum mal-estar, né? E tal. Então, o que a gente vai fazer? Dentro desse projeto, a gente tem vários usuários, né? Se a gente vier aqui na aba de administrar usuários, a gente tem vários usuários, usuários da gestão, do RH, tá? Os nossos usuários de suporte, né? E os vendedores, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o permissionamento por dashboard, né? Então, a gente vai esconder o dashboard gerencial e de RH para os vendedores. Tá? Então, como eu faço isso? Eu venho aqui em cima, ó, seleciono o dashboard que eu quero, venho aqui na engrenagem e clico em compartilhamento e permissões. Tá? Vocês podem ver aqui que todos os usuários no projeto podem navegar no dashboard. Né? Então, é só a gente clicar aqui em usuários selecionados, tá? E adicionar os usuários. Então, eu vou colocar, como a gente está no dashboard gerencial, eu só vou colocar o usuário de gestão mesmo, não vou colocar nem o RH. Tá? E aí, a mesma coisa para o RH, né? O dashboard de RH. Então, vou clicar em compartilhamento e permissões, usuários selecionados, e vou adicionar somente o usuário do RH. Estou mantendo o suporte GoData, né? Porque é o meu usuário administrador, tá? E beleza, esses dashboards já estão configurados com os usuários, tá? Então, se eu vier aqui e entrar, por exemplo, vou entrar aqui no login do vendedor 1, tá? O vendedor 1 agora só tem acesso ao dashboard comercial. Mas a gente pode ver
aqui que ele, na verdade, ele está com todos os dados do projeto. Não foi filtrado, né, o dashboard comercial não foi filtrado para trazer apenas os dados do vendedor 1, né? Tanto que se eu sair aqui, né, e entrar com o vendedor 2, vocês vão perceber que vão ser os mesmos dados. Tá? Então, a gente vai ter 61 mil aqui no valor faturado, 48 de valor da meta e 13,2 de atingimento. Tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? A gente não pode deixar aí os nossos vendedores vendo valores errados, né? Totalizados pela empresa inteira. Então, a gente vai criar agora as variáveis, tá? Eu vou fechar essa aba aqui, voltando aqui no suporte. Vamos criar uma variável para filtrar esses vendedores. Então, eu vou vir aqui no administrar, variáveis, e vou criar uma variável. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, variável filtro vendedor. Tá? Vou clicar em variável filtrada e vou selecionar um atributo. O atributo é o nome do vendedor. Aqui, ó, nome vendedor. Tá? E aí eu vou ter um valor padrão, né, que eu posso deixar com todos os valores, e vou ter valores específicos ao usuário. Ou seja, quando o vendedor 1 entrar no dashboard, né, o que ele vai ver? Ele vai ver apenas os dados filtrados para o vendedor 1. Né? Vendedor 2, a mesma coisa. E vendedor 3, a mesma coisa. Tá? Então, sempre que o vendedor 1 entrar em um dashboard que tenha métricas filtradas por essa variável, né, ele vai fazer o filtro exatamente do vendedor que está acessando. Tá? Então, eu vou dar um salvar alterações. Mas, como eu comentei anteriormente, né, para que o filtro de variável funcione, eu preciso inseri-los nas métricas. Né? Então, eu vou pegar o valor do faturamento e o valor da meta. Tá? E vou inserir dentro da minha métrica a minha variável. Ó. Então, vou colocar select sum valor do faturamento, onde variável filtro vendedor. Tá? Eu já vou copiar aqui, porque eu vou fazer a mesma adição nas outras métricas, tá? E agora, veja que o meu usuário de administração consegue ver todos os dados, né? Porque a gente não configurou a variável para ele, ele consegue ver todos os dados. Mas, se eu entrar no vendedor 1 novamente, vejam agora que o vendedor 1 está com os valores filtrados para ele, né? Ele consegue ver até que está faltando 462 para ele bater a meta, né? E agora estão filtrados justamente os valores que ele vendeu para cada centro de custo, né? Para cada filial, tá? E aí o atingimento da meta aí dele mensal, tá? Se eu deslogar e entrar agora no vendedor 2, por exemplo, eu entrando no vendedor 2, vocês conseguem ver que o valor faturado dele foi um pouco maior, a meta dele é 4,2K e ele já atingiu aí um valor de 2,7K aí, que é a meta dele, tirando o faturado, né? E aí, novamente, né, os valores faturados por ente de custo, a gente consegue ver que ele está acima da meta aí basicamente o ano inteiro, tá? Então, quando ele entrar, ele consegue ver a informação personalizada para ele, tá? Uma coisa que provavelmente vocês estão pensando agora é o seguinte: poxa, mas eu tenho 1000 métricas no meu projeto ou 100 métricas no meu projeto. Eu vou precisar colocar essa variável em todas? No caso da variável, sim, mas é para isso que a gente tem o data permission.
tá? O data permission, ele vai fazer o filtro de maneira oculta, né? Sem precisar mexer nas métricas, tá? Então, só vou voltar aqui as métricas da maneira que eles estavam. Pronto, agora nenhum dado está filtrado mais, né? Apesar da variável ainda existir, né? Os dados não estão sendo filtrados mais, tá? Então, como a gente faz como a gente configura um data permission, tá? Primeiramente, a gente precisa entrar nesse endereço, tá? O data permission, ele é um pouquinho mais técnico, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que se faz de maneira rápida, tá? Então, o data permission nada mais é do que um user filter, né? Um filtro de usuário, tá? E é um objeto dentro da plataforma. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar esse objeto, né? Com uma expressão, né? Por exemplo, vendedor igual a 1, ou vendedor igual a 2, tá? A gente cria esse objeto e depois vincula ao usuário, tá? Então, eu tenho uma colinha aqui já, tá? A gente vai colocar essa expressão, tá? Esse JSON, na verdade, e a gente precisa da expressão. Como que a gente consegue essa expressão? Né? Normalmente, para ficar mais fácil, eu venho aqui em criar métrica, tá? Métrica personalizada, e aí eu crio a minha expressão aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um atributo, que é o meu nome vendedor, é igual valores de atributo, vendedor 1, tá? Então, essa é a minha expressão. Eu vou copiar e voltar aqui e colar a minha expressão. Vejam que ela voltou um código para mim, né? Porque é como a plataforma GoData se comunica por trás, né? Tudo são objetos dentro do GoData, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome do filtro. Eu vou colocar aqui filtro vendedor 01, tá? E vou dar um submit. Beleza, ele criou um objeto aqui para mim, né? Como eu falei, ele ia criar um objeto dentro da plataforma, tá? Com aquela expressão que eu defini, tanto que se eu copiar aqui e voltar aqui na minha métrica, ó, exatamente nome do vendedor igual a 01, tá? E aí a gente consegue ver, ó, que ele já amarrou ao nome do vendedor, né? E aí o nome dele é filtro vendedor 01 e a gente consegue ver que é um user filter, tá? Agora o próximo passo é só a gente linkar o usuário ao user filter, tá? Como que eu faço isso? É uma outra página também, tá? Então a gente vem aqui nessa página aqui de user filters, tá? E é justamente isso, ó. Eu vou linkar um usuário a um user filter, tá? O meu user filter que eu acabei de criar é esse aqui. A gente tem que sempre trabalhar com o objeto, tá? E o meu usuário, eu vou pegar o ID do usuário. Então, eu venho aqui no projeto e usuários e vou pegar o vendedor 1, né? A gente fez o filtro de vendedor 1. Vou pegar aqui e aqui a gente tem, ó, o Profile ID dele, ó, GDC, Account Profile e o Profile ID, tá? Eu venho aqui, vou colocar esse usuário, tá? Então, o usuário é esse aqui e o user filter é o objeto que eu acabei de criar, tá? O objeto 756. E vou salvar. Beleza, ó. A gente tem uma mensagem aqui de que foi bem sucedido, tá? Então, agora a gente tem aí o user filter configurado para o vendedor 1, tá? Então, agora, ó, lembrando, né, que a gente tirou as variáveis, né? Eu posso até deletar essa variável agora, ó, tá? Que ao logar, né, ao fazer o login com, deixa eu só fazer o logout primeiro. Ao fazer o login com o vendedor 1, a gente tem o dashboard já filtrado, tá? Então, ó, 5.8, né, os R$ 462 aí que estavam faltando na meta, tá? Então, a gente já consegue filtrar isso,
né? Sem mexer em métrica, sem mexer em nada. É justamente criar um objeto com uma sentença lógica e depois eu atribuo esse objeto a um usuário. Bem simples, tá? E aí é só faria isso para o vendedor 2, vendedor 3, né? E assim por diante, tá? E aí eu conseguiria aí fazer essa filtragem de dados, tá? E aí também o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, se eu decidir abrir aquele dashboard do RH para esse vendedor 1, tá? Como eu já criei esse filtro, né? Então tudo que o vendedor 1 vai ver é o vendedor 1, tá? Se eu abrir esse dashboard do RH para o vendedor 1, ele não vai ver os outros vendedores, porque já vai estar filtrado, né? A plataforma já vai entender que sempre que ele quiser visualizar um relatório, ela tem que filtrar por vendedor 1. Então, se eu der um refresh aqui, tá? Vejam que o dashboard do RH já foi incluído, tá? E o vendedor 1 só consegue ver os dados do vendedor 1, né? Ao invés de ver aquele relatório aberto com todos os vendedores, né? Ele consegue ver exatamente aí quanto que ele vai ser pago no mês, né? E se ele bateu a meta, quanto de comissão que ele vai ter, tá? Então, basicamente é isso, são esses 3 tipos de permissionamento que a gente tem, tá? Como a gente está um pouquinho avançado no tempo, eu vou falar um pouquinho por cima a questão dos e-mails, tá? É uma questão um pouquinho simples, tá? Então, aqui a gente tem a opção de enviar dashboards por e-mail, né? Uma opção aí que o pessoal conhece bastante já, tá? E aí a gente consegue agendar um novo e-mail para os usuários dentro do projeto, tá? Essa funcionalidade, ela funciona apenas com usuários dentro do projeto, tá? Então, eu poderia colocar, né? É que aqui está tudo suporte por conta da base de teste, tá? Mas eu poderia colocar o vendedor 1, vendedor 2, né? O RH e tudo mais, né? Mas eu não consigo colocar um e-mail aqui, né? Eu teria que adicionar esse cara no projeto, tá? Como a gente resolve isso, tá? Vou falar daqui a pouquinho quando eu terminar essa parte aqui dos e-mails, tá? Então, o dashboard aqui, a gente pode anexar dentro do e-mail, né, um dashboard ou um relatório, tá? O dashboard, ele vai vir como PDF, tá? E o relatório, ele pode vir como mensagem no corpo do e-mail, PDF, Excel ou CSV, tá? E aí a gente, né, normalmente a gente vai agendar aí diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente, tá? E quando que é o horário, né, e o fuso horário. E aí ele vai dar uma previsão aí, né, um preview de qual horário vai ser enviado realmente esse e-mail, tá? Caso eu queira adicionar, né, outros e-mails aqui para fornecedores externos ou até para os vendedores, né? Ah, não, eu não quero deixar o vendedor acessando, eu vou mandar só um e-mail, né? Não quero nem que ele tenha acesso, tá? O que a gente pode fazer? A gente tem a opção aqui, ó, no reloginho, ó, agendar envio por e-mail deste dashboard, tá? E aí a gente pode, aqui a gente consegue enviar um e-mail, tá? E a gente também consegue colocar um destinatário customizado aqui, tá? Aqui não está habilitado, eu vou só habilitar rapidamente aqui, só um minutinho, eu vou parar de compartilhar. Só para habilitar aqui para vocês verem. Pronto. Agora eu só vou dar um F5 aqui para ele recarregar a página. E aí, ó,
a partir do momento que eu habilitei a configuração, veja que agora tem um campo de enviar uma cópia para, eu posso colocar breno@totos.com.br, né? E aí, eu separando ele por vírgula, eu posso colocar quantos e-mails eu quiser, tá? E aí ele vai ser a mesma coisa, né? Eu vou configurar a repetição, né? A hora e assim por diante, tá? Então a gente tem esses dois tipos de e-mail, tá? Vale detalhar que nesse caso aqui ele vai ser enviado em PDF, tá? Ó, este dashboard será enviado diariamente para suporte com anexo em PDF, incluirá todos os filtros ativos atualmente, tá? Então aqui ele só vai por PDF mesmo, porque ele vai uma foto desse dashboard. Tá bom, pessoal? Basicamente esses eram os recursos que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Já até pulei um pouquinho aqui a questão do envio de informação, né? Que é a questão do e-mail, e aí a gente já pode iniciar aqui o nosso case, tá? Eu agradeço a todo mundo que está participando e agradeço o pessoal da Cardeal aí por terem aberto aí essa oportunidade de dividir a experiência de vocês com a gente, tá bom? Muito obrigado. Boa, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar a apresentação. E fiquei feliz aí por ver essa apresentação de Breno, porque mesmo a Cardeal estando como case, a gente tem muito que aprender com essa ferramenta, ela é muito robusta e bacana aí a apresentação. Breno, poderia passar aí e apresentar o vídeo institucional da Cardeal, a ideia é que o pessoal conheça um pouquinho aí a empresa, né? Antes da Claro. gente ver entrar na prática, mostrar alguns cenários para vocês. Então, vamos lá. Vocês já estão visualizando, está conseguindo visualizar aqui? Só para confirmar. Sim, eu consegui. Beleza, tá bom. Vou reproduzir agora então. Tá sem áudio. Breno, acho que continua sem áudio, tá? Não sei se o pessoal tá ouvindo o áudio. Tudo bem. Não, não, tá, tá mudo aqui, Breno. Pode continuar daí mesmo. Eu acho que não tem opção de compartilhar o áudio aqui. A Regina, se ela estiver por aí, ela pode auxiliar a gente aqui. Você sabe, Regina? Não, sem Então, problema. Breno, não. Sem Nesse problema. Não? caso, o áudio realmente não vai sair. Só Ah, se não. pode tentar tirando o seu fone para ver se consegue compartilhar, mas do Não, contrário, não. sem problema. Se não conseguir, a Não, gente tranquilo continua. então. Tá? Tá.
Rodrigo, como o som não saiu, se você puder Sim, só dar uma introduçãozinha rápida, né? Acho que seria não, legal, não, tá? claro, tudo bem. Pessoal, a Cardeal, ela esse ano completa 30 anos. O vídeo aí tá 600 colaboradores, mas nós estamos aí na barreira para chegar nos 700 colaboradores. É uma empresa de Caruaru, né? Os proprietários são daqui. Nossa área de atuação é todo o estado de Pernambuco. E a empresa vem num processo de crescimento, um processo começou pequenininho ali em 1991, mas a gente vem investindo, investe muito nas pessoas, tem toda uma preocupação e investe bastante em tecnologia, né? Então, até para ser sucinto, vamos adiantar aí, Breno, com o restante do assunto, tá? Claro, posso passar aqui? Pode passar. Pá, deixa ele. Beleza. Pronto. Pronto, pessoal, a Cardeal, ela mudou para a TOTS, numa parceria muito robusta aí, a partir de junho de 2019. Então, exatamente esse mês nós completamos 2 anos de uso e aí de parceria, tanto com o Intor, né, e temos o RM também, várias outras ferramentas, e nesse processo de fechamento nós optamos em colocar todos os ecossistemas com uma única plataforma em questão de integração. Se preocupou bastante com isso. Então, a gente está com o Google Data desde junho de 2019. Tá? Explicando um pouquinho para vocês, o cenário da Cardeal antes da implantação do BI era um cenário bem adverso. Né? Um sistema que nós tínhamos no passado com banco de dados impervasivo. Né? A gente desenvolveu um sistema que coletava as informações desse banco de dados, exportava para a nuvem, e nós criamos um sistema web todo desenvolvido em PHP e MySQL. Né? Ele tinha usuário supervisor, fornecedor e usuário administrador. Eles conseguiam consultar alguns relatórios, foi um avanço muito grande na época, mas assim, era muito estático e sem possibilidade de escalabilidade, né? Dependia de uma pessoa exclusiva para estar desenvolvendo, era uma mão de obra muito especializada. Paralelo a isso, como essa ferramenta acabava não atendendo, a gente tinha que usar outros mecanismos para ter informação. Né? Então, a gente tinha um uso muito acelerado, muito assim exagerado de views feitas em SQL, que a partir de 2008 a Cardeal mudou para um outro sistema com o banco de dados Oracle. Né? Então, as áreas de TI, outros desenvolvedores nos ajudaram em montar views, já que o sistema anterior também não tinha muita facilidade na extração de informação. Então, nós usávamos a combinação, né? Site em PHP e MySQL e trocentas milhões de views. Né? E essas views eram importadas com Excel ou Access para poder montar os painéis. Paralelo a isso também, essas duas situações em conjunto também não atendiam, eram diversos problemas que ocorriam. Nós sabíamos da necessidade de ter um BI e fechamos em janeiro de 2015 um projeto com a ClickView. E esse projeto, tentamos colocar os principais painéis, que já estavam mais consolidados em Excel, mas ele não decolou, né? Não decolou. Pagamos aí, foi valores expressivos. A própria empresa da ClickView tentou montar esses painéis, mas infelizmente também não evoluiu. Então, nesse cenário todo adverso, qual era o nosso principal sofrimento? De fato, era a gestão praticamente da empresa toda em Excel, gerando erros, atrasos, às vezes tinha que fazer uma tabela vinculada, fazia um PROC-V, fazia um soma CS e esquecia um campo, uma variável. Quando ia ver, assim, foram vários momentos que, eita, esqueceu essa fórmula aqui, gerou um prejuízo de tanto. Isso era recorrente, né? Pode avançar, Bruno. Então, como é que ficou o cenário da empresa pós-implantação? Né?
gente, como já tinha a experiência aí com o ClickView, a gente tentou também colocar um outro BI que não está no cenário anterior, que é Pentaho. Fizemos um testezinho lá com o BI da Oracle também, e a gente não conseguia fazer esse negócio decolar. Então, nós tínhamos várias vivências e sempre com muita dificuldade. Então, logo com o Google Data na implantação, a gente quis trabalhar realmente o conceito, né? Tudo que for de informação oficial da empresa tem que partir do Google Data. Se o Google Data não estiver a contento, vamos nos debruçar sobre ele, investir o tempo necessário para que nós tenhamos a informação correta, consistente, dentro de uma plataforma única. Essa foi a visão montada para a gente mudar a nossa cultura a partir dali. E aí vieram vários outros passos, né? Quando a gente conseguiu isso, no primeiro momento, a empresa tem o seu planejamento estratégico, tem as metas macros, e essas metas elas são desdobradas para o restante do time. Nós pegamos esses desdobramentos e metas para o gerente de vendas, para o gerente comercial, para o supervisor, para o vendedor, foi descendo tudo isso para a cadeia toda, fazendo com que o próprio acompanhamento do planejamento estratégico não fosse feito apenas no nível mais estratégico, descesse para a operação também. Então, isso viabilizou processos de reuniões estratégicas, que as reuniões semanais, toda segunda-feira a gente tem reuniões, e na primeira segunda-feira do mês subsequente a gente faz a reunião de resultado do mês anterior. E essa é uma reunião estratégica, e tem as reuniões semanais também com a operação, com cheque de metas. Né? Então, não dá para você ter uma meta de inadimplência de X%, 0,30, por exemplo, e chegar lá na hora da apresentação de resultado, qual era o plano de ação, chegou, não chegou, se não chegou, por que não chegou, o que é que foi feito dentro do plano de ação, e tudo isso toma como base o Google Data, né? E um outro ponto muito interessante aí também, que ajudou nesse processo de virada, foi o treinamento com funcionários internos de áreas. Já como a plataforma facilita essa construção do dashboard, as áreas passaram a entender um pouco mais, alguns funcionários com mais habilidade, aqueles que têm uma afinidade, que têm uma curiosidade ali com a parte de tecnologia, ele não sente dificuldade alguma de montar. E eu acho que o principal aí que fez com que a usabilidade da ferramenta alcançasse patamares assim aceitáveis, tem uma empresa aqui na região que ela é uma empresa especializada em tecnologia, desenvolvimento de aplicativos. Então, quando nós implantamos o sistema em junho de 2019, a ideia era que, ao invés de eu ter o setor de TI desenvolvedor, eu fechasse um contrato com uma empresa especializada em desenvolvimento, trouxe ela para dentro da Cardial e ela participou de todos os treinamentos, viu como era o processo de integração, e essa empresa tem, sei lá, 40, 50 funcionários, mas uma pessoa-chave lá que participou disso e entende, ele conseguiu replicar isso para dentro da empresa de tecnologia com muita facilidade. Então, a gente tem um contrato com uma pessoa que trabalha hoje 8 horas por dia, um contrato com valor irrisório, basicamente assim, é como se fosse um nível de coordenação, e essa pessoa fica em tempo integral auxiliando as áreas no desenvolvimento e construção de painéis, tirando aqueles controles que estão em Excel e passando para usá-los na própria ferramenta. Então, a gente tem aí programas de excelência dos fornecedores, que são vários controles, já está se colocando todos eles dentro do Google Data. Então, tem áreas específicas, a gente tem um gerente de projeto, que é meu par, que toca esse trabalho, junto com as demais áreas, né? Pode avançar, Breno. Tá, então a gente chega aí efetivamente no processo de compartilhar alguns indicadores que a Cardial desenvolveu. Né? Deixa eu... Já te coloquei como apresentador, tá, Rodrigo? Vê se você consegue aí apresentar agora. Ok. Já estamos vendo. Ótimo, maravilha. Pessoal, esse aqui é um dash de orçamento, nós temos vários aqui desenvolvidos, tá?
Esse de orçamento foi um case assim, legal aqui para a gente. A Cardeal até então também não tinha orçamento, nós desenvolvemos o primeiro orçamento. Começamos a construção dele em agosto do ano passado, então eu só tenho dados aqui a partir de janeiro de 2021, que é quando efetivamente lançamos. Então, aqui eu coloquei o período de janeiro a maio, né? A gente colocou aqui, por exemplo, o percentual de custo operacional, esse aqui é o realizado, né? Esse, por exemplo, esse outro gráfico aqui, essa outra linha, custo operacional previsto. Então, nós tínhamos a meta de faturamento para o mês de janeiro, nós tínhamos o valor orçado, e em relação essa relação nós conseguimos obter o custo previsto. Nós temos isso para o ano todo montado, né? Então, previsto e o realizado. A meta de faturamento para cada mês, quanto foi realizado, né? E a meta operacional do ano, e aí fechar com 15,86 de meta, nós estamos aí com 14,41. Então, até maio, nós realizamos aqui 96,47. Então, nós temos aqui embaixo o valor orçado e despesa, que é basicamente a informação que tem aqui, mas nós temos também quebras por cento de custo, né? Então, um conceito bacana, né, que é essa quebra, né, de drill draw, né, que a gente vai descendo a informação. Eu vou abrir aqui o centro de custo de administração, por exemplo, que ele tem aqui um orçado de 1,2, despesa de 1,2, realizou 98,31. Aqui é questão de arredondamento. Mas quando a gente clica, a gente vê aqui todas as contas do centro de custo de administração, o que foi orçado, o que gastou e os percentuais aqui para cada conta, né? Exporta isso aqui para Excel e faz os acompanhamentos. A gente fez um pouco mais e colocamos aqui o que a gente chama aqui de Pareto, né? Pareto em relação aos desvios e Pareto em relação aos gaps. O que é que a gente chama de desvio? É tudo aquilo que foi gasto mais do que o que foi orçado. Então, esse Pareto aqui, por exemplo, essas contas aqui da administração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contas. 9 contas. Essas 9 contas, elas representam 80% dos desvios. Então, nós estruturamos reuniões mensais em que o responsável por cada centro de custo, ele tem que justificar o que foi que aconteceu com esse desvio, né? Por exemplo, eu vou abrir uma conta aqui, sei lá, serviços prestados por pessoa jurídica, né? Foi orçado 34, foi gasto tanto. Na hora que a gente clica, a gente vê todos os lançamentos. Nós trouxemos aqui o número do recibo de lançamento no ITO. Então, esse lançamento está com o lançamento errado, o rateio ficou errado. Então, o próprio gestor ele já vai acompanhando e fazendo as observações necessárias para ir corrigir, e a gente montou um calendário, né, que tem uma janela de ajustes. Fechou aquela janela, aí está travado, bloqueia todos os lançamentos dentro do INTO, lançamento financeiro e contábil, e faz a apresentação a partir do dia 15 do mês subsequente. Esse aqui sim, e os gaps é exatamente o inverso do desvio, né? É tudo aquilo que você você orçou e que em tese você não executou, né? Por exemplo, aqui processos judiciais foi orçado tanto e gastou esse valor. Cada conta tem sua situação aqui, né? Sinistros e avarias, já que os carros são locados. E a avaria, em tese, é a parte, é um custo adicional. Enfim, isso aqui é o dash do orçamento. Eu tenho mais 2 dashes aqui, posso apresentar. Não sei como é que está a questão de tempo aí, Breno. Se posso avançar ou não. A gente já está terminando o tempo. Se você quiser mostrar mais um, Rodrigo, pode mostrar sim, que não tem problema passar um pouquinho não, tá? Tudo bem. Mas aí mostra mais um que você ache legal aí de mostrar e aí depois a gente já encerra, tá? Perfeito. Vamos lá, eu vou mostrar isso aqui na inadimplência, né, que aí também é os dados da rotina 120. Nós pegamos exatamente aquela rotina do INTO 120 e estratificamos ela
para trazer exatamente a mesma informação que tem lá. Né? A meta de inadimplência, né? Como é que está o realizado, sempre trazendo a informação dos últimos 12 meses. Aqui a gente adicionou aqui recentemente o tipo de venda, porque a gente tem aquela operação Flex, TV13 e TV14, né? Nós temos aqui um campozinho que chama-se maiores inadimplentes, porque às vezes tem uma situação de um cliente que houve um atraso muito grande, e se a gente fizer as análises com esse inadimplente, que a gente já sabe que é um problema, que tem uma recuperação judicial, alguma coisa assim, acaba distorcendo todos os dados. Mas se a gente quiser colocar ele vem exibindo. Então, a gente teve esse cuidado aqui de fazer algumas quebras. Né? Se clicar aqui em gerente comercial, ele abre os 2 gerentes de vendas. Se a gente clicar aqui no gerente de vendas, ele vai abrir o supervisor. Clicando no supervisor, ele vai abrir os vendedores. Ainda clicando nos vendedores, ele vai trazer aqui todos os clientes. Aqui não está a quebra do cliente, mas a gente tem um painel específico, que é exatamente o extrato, que estratifica essa informação do cliente. Então, esse painel de inadimplência, ele partiu assim, da visão mais analítica possível, sintetizando todos os dados aqui. Né? Aí tem como é que está a evolução da inadimplência, inadimplência por região, inadimplência por ramo de atividade, criando visões específicas para poder atuar onde está a informação, onde está o problema para poder atuar e criar o plano de ação específico. Nós criamos também esse conceito, né, inadimplência por cluster, né, classificando os clientes em A1 até D4. Aí existe uma regrinha aqui, né? Tipo A, com base no faturamento. Tipo 1, que é a frequência de compra. Aquele cara que é tipo A1 é o cliente que representa até 40% do faturamento, tipo 1, com a compra mensal. Ele compra todo mês. Aí a gente tem aqui como é que está a informação. Se a gente clicar aqui dentro do A1, a gente vai ver todos esses clientes, que é uma forma da gente segmentar também na inadimplência. Enfim, pessoal, até por questão do tempo, seriam esses 2 principais. A gente tem outros. Foi bom aí ouvir e foi um prazer da Cardeal nosso poder participar e compartilhar com vocês a nossa experiência. Estamos à disposição. Só para a gente finalizar aqui, né, os nossos slides de agradecimento, a gente agradece bastante, Rodrigo, Charles, toda a equipe aí de vocês, por além de estarem utilizando bastante a plataforma, por terem aberto aí essa oportunidade da gente dividir essa experiência, tá? Também agradeço aí a todo mundo que participou do webinar, né? E eu dei uma olhada nas perguntas já, tá? E teve bastante perguntas sobre se o webinar vai ser disponibilizado depois, né, para ser visto com mais calma, né, e tal, que foi bastante coisa que a gente mostrou hoje. Sim, ele vai ficar disponível, tá? Vai ser postado no YouTube em alguns dias, tá? Todo o webinar é gravado, tá? Então a gente vai postar isso no YouTube. Já tem 2 webinars de Good Data no YouTube da TOTS, tá? Então é só vocês procurarem lá. E qualquer coisa, se não encontrarem ou tiverem alguma dificuldade, alguma pergunta, tá? Pode mandar um e-mail lá para o suporte GD, que a gente, suporte.gd@tots.com.br, que a gente já retorna, né, com os links, né, ou com a dúvida, né, dependendo do que for, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E há alguma previsão de melhoria da ferramenta quanto à utilização da tela de toda a tela? Atualmente ele fica como se trabalhasse em uma folha A4. Não conseguimos utilizar toda a tela para adicionar mais indicadores em uma única tela, sem precisar ficar descendo a mesma. Por enquanto, ainda não há essa previsão, tá? Porque justamente o modo de visualização é esse, tá? Mas, Fernando, eu vou até dar uma sugestão para você tentar utilizar as novas abas KPI e Analyze, tá? A aba KPI Analyze, eu vou até mostrar aqui rapidamente, tá? Onde que ela se localiza, tá? Elas ficam aqui em cima, ó,
elas ficam aqui em cima, e aqui você consegue criar dashboards utilizando a tela inteira, tá? Então, aqui você utiliza basicamente toda a tela aqui, você só tem um menu aqui para você escolher os seus dashboards, tá? Deixa eu ver se eu consigo, então a gente consegue fazer basicamente a utilização da tela inteira, tá? E é uma interface um pouco mais intuitiva, né? Mais adaptada para o mobile, né? Então, talvez seja legal, seja aí assertivo você testar essa nova funcionalidade, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, por enquanto nada. Então, pessoal, eu agradeço, tá, o comparecimento, eu agradeço novamente a equipe da Cardeal, tá? E acho que o Wagner vai querer fazer um agradecimento também, né? Opa, acho que é isso. Obrigado para o Rodrigo, obrigado a todos, e em breve a gente já vai estar fazendo o próximo webinar aí, para continuar essa nossa série. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Prazer aí.